Opa! Nesse vídeo eu vou te explicar o que é bloqueio e vou te explicar como é que você identifica se você tem um bloqueio, beleza? Então vamos lá. O que é bloqueio? Bloqueio, de uma forma bem simples, é um estado mental que te impede de fazer algo. Por exemplo, de gravar um vídeo. Ou seja, quando você se posiciona na frente de uma câmera e você quer gravar o vídeo, acontece alguma coisa na sua mente que te trava e que te impede de gravar um vídeo. Existem diversos tipos de bloqueio, esse aqui é um deles só que eu estou te falando, tá? Isso acontece de uma forma muito rápida, então isso é um bloqueio, ok? Agora, como é que você identifica se você tem um bloqueio ou não? O bloqueio normalmente acontece quando você, eu ou você, a gente vai executar alguma coisa pra gente. Ou seja, por exemplo, se eu for executar alguma tarefa, fazer algum tipo de ação para terceiros, normalmente o bloqueio não aparece. Por exemplo, se você for executar uma tarefa no seu trabalho, você está fazendo alguma coisa para terceiros, normalmente isso não te impede que você faça. Agora, quando você vai executar alguma coisa que dependa exclusivamente de você, se você tem algum tipo de bloqueio, ele aparece. Eu vou te dar um exemplo meu, quando eu era completamente travado, tá? E eu não sabia que eu tinha esses bloqueios. Então era bem difícil de eu lidar com esses bloqueios aí. Hoje, olhando para trás, é até engraçado, mas naquela época eu sofria bastante. E do mesmo jeito, quem também tem bloqueio, não consegue entender isso, acaba sofrendo muito. Então, no meu caso específico, quando eu trabalhava numa fábrica de bebidas, eu sou programador de formação, eu era extremamente tímido, e naquela época eu fui trabalhar no setor de compras dessa fábrica. E a coisa mais difícil que tinha para mim era conversar com pessoas estranhas. E eu fui colocado no setor de compras e eu tinha que conversar com pessoas. Cara, eu lembro a primeira vez que eu tinha que fazer uma compra, que eu peguei o telefone e fui ligar para alguém, literalmente eu congelei. A pessoa fez, do outro lado, que estava me vendendo alguma coisa, ela fez o que ela queria comigo porque eu não conseguia agir, eu não conseguia lidar com aquela conversa. Porque a minha sensação de incapacidade em relação a simplesmente conversar com uma outra pessoa, algo extremamente simples, eu não conseguia lidar. E foram algumas vezes que isso aconteceu, até que de alguma forma alguma coisa aconteceu na minha mente que eu consegui começar a falar. Com muito medo, muita insegurança, eu comecei a falar. Foram mais de 1 ano e meio, 2 anos, num processo onde eu tive que me superar sem nenhum tipo de treinamento para que eu conseguisse conversar com as pessoas. Acabei no final do processo, depois de 2 anos, eu já estava bem à vontade para conversar com as pessoas, negociar. Acabei ficando muito tempo nesse setor de compras. Então, era algo que dependia de mim, né? Então, o bloqueio aparecia e eu não conseguia conversar com as pessoas. Naquela época, eu não tinha nenhuma clareza sobre isso. Uma segunda bloqueio que eu tive, esse era bem difícil de eu lidar. Eu lembro que teve uma vez que minha esposa falou assim: sexta-feira que vem nós vamos numa pizzaria com a família do amiguinho do meu filho. E eu sempre evitava de conhecer pessoas estranhas, né? Eu também não sabia lidar com isso aí. Então eu fiquei sofrendo a semana inteira para conversar. Eu sabia que na sexta-feira a gente ia na pizzaria, ia ter que conversar com uma pessoa que eu não conhecia, não tinha nenhuma intimidade. E eu lembro que a gente chegou na pizzaria, sentou na mesa, eu sentei na frente do rapaz, que era o pai do menino, e eu tive que me forçar por 1 hora e meia, para conversar com ele. Completamente desconfortável era o meu espaço. Eu lembro que a minha testa suava, eu transpirava para conversar com essa pessoa, né? Eu cheguei ao ponto que eu tive que levantar, pedir licença, ir no banheiro para poder lavar o rosto, porque era extremamente desconfortável. E eu não entendi o que acontecia comigo.
Isso me impediu por muitos anos da minha vida que eu me relacionasse com outras pessoas, que eu conhecesse outras pessoas, que eu tivesse amizade com outras pessoas. E eu sofri muito com isso. Depois que eu entendi o processo, o que acontecia comigo, o que acontecia com a minha mente e o que me impedia de me relacionar com as pessoas, e no processo eu acabei me libertando desses bloqueios, hoje eu converso aqui, eu gravo um vídeo com a maior tranquilidade possível, e é uma coisa que qualquer pessoa que tem algum tipo de bloqueio pode fazer. Tá? É importante você saber o seguinte, não tem nenhum problema com você, é só um estado mental que acontece de uma forma extremamente rápida que impede que a gente faça alguma coisa. Então, se você não consegue gravar vídeo, se você é tímido, se você tem algum tipo de questão em conversar com outras pessoas, se você tem medo de aprender a falar inglês ou qualquer outro tipo de idioma, enfim, se você tem alguma questão com dirigir carro, considera que você tem algum tipo de bloqueio. Tá? Os bloqueios existem das mais diversas formas possíveis e eles acontecem de uma forma automática, eles são executados de uma forma automática na nossa mente. O nosso cérebro entende que de alguma forma é uma ameaça e ele roda um programa que acaba impedindo que a gente faça alguma coisa, não importa o que seja. Então, basicamente é assim que aconteceu comigo esses dois bloqueios. Tiveram outros tantos, mas eu estou trazendo dois aqui para você identificar. Nas duas vezes, dependiam de mim, ou seja, eu tinha que conversar com uma terceira pessoa e o meu bloqueio era relacionar com pessoas estranhas, conversar com pessoas, né? Isso foi o que me impediu por muito tempo de ter amizades aí. Isso acontece, o bloqueio ele se ramifica por diversas áreas da sua vida. Um único bloqueio ele pode causar um estrago enorme na sua vida e você normalmente acaba lidando ano após ano, década após década, e se marcar bobeira, você morre com isso e nem sabe o que está acontecendo. Tá? Então é importante você perceber se o que você não consegue executar depende 100% de você. Se depender 100% de você e você não tem nenhum tipo de problema que a medicina já identificou, considera só que você tem um bloqueio. E é extremamente simples você remover o bloqueio, desde que saiba o que precisa ser feito para poder remover. Tá? Hoje eu consigo gravar vídeo, conversar com pessoas estranhas, sem nenhum tipo de problema, coisa que para mim antigamente era literalmente impossível, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo e deixe aqui embaixo os seus comentários aqui, que tipo de bloqueio que você tem ou o que te impede de você fazer algo na sua vida que você sonha, mas que você não faz, beleza? Assim vai me ajudar a criar novos vídeos para você, conectado com o tipo de bloqueio que você está relacionando aí, tá bom? Obrigado, até mais, tchau, tchau.